Fala aí, torcedor do mais querido, tamo junto, meu nome é Fábio Saúza, seja bem-vindo aí ao nosso canal Fla Cegueta. Nação Rubro-Negra, falar um pouquinho aqui do que foi ontem o nosso Mengão estreando, né? O Batalhão de Choque, a tropa de elite, meu irmão, estreando ontem. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que coisa maravilhosa. Ontem, o Flamengo deu sinais claros de que continua para lá de hegemônico no futebol brasileiro. Cara, 9 dias de preparação somente. Tudo bem, o Vasco também veio cansado, teve pouquíssimo tempo de preparação, mas problema deles, fala aqui somente do nosso Flamengo. 9 dias de preparação e o Flamengo deu sinais de que nada mudou. O Flamengo continua jogando o fino da bola e, como muito bem disse o Felipe Luiz na coletiva, existe uma memória muscular e tática presente em cada um daqueles jogadores, apesar de um ou outro ter tido pouco tempo de atuação, como por exemplo o Emerson Royal, como por exemplo o próprio Cebolinha, que zanzou mais no DM do que propriamente dentro das quatro linhas, e tivemos a estreia do Vitão e também a presença do Daniel Salles na lateral esquerda improvisado, e mesmo assim, que baita atuação. Falar desses pontos positivos acerca de nossa vitória, mas também falar sobre algumas outras questões relacionadas ao nosso time. Mas, gente, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto. Dá o like neste vídeo, se inscreva no canal, compartilhe a palavra do Fla Cegueta, hypa o conteúdo e assim por diante. Desconsidere aí algum erro de enquadramento, desconsidere algum outro erro de posicionamento. Estou gravando aqui de modo full time, com meu celular na mão mesmo. Acho que uma coisa orgânica é bem mais divertido do que tu ficar com um aparato tecnológico de microfone, não sei o que, tripé, estúdio. Não, pera aí, cara, isso aqui é para falar do nosso Flamengo, tá? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. E uma notícia muito bacana que eu quero dividir com vocês é o seguinte: acabou de sair aqui um resultado feito por uma consultoria internacional chamada Deloitte a respeito da evolução financeira dos principais clubes do planeta. E vocês estão ligados aí que o Flamengo pulverizou o Olympique de Marselha. O Flamengo estava na posição 30 dos mais caros do mundo, aquele que mais ganha dinheiro no planeta, e agora está na posição 29. Parece bobagem, gente, mas não é. Não é bobagem, porque o Flamengo, temporada após temporada, sobe um degrauzinho em termos de evolução e grau de importância frente ao mundo. Estamos falando aqui, botamos o Olympique de Marselha nos bolsos, que é um gigante francês. Flamengo, segundo essa consultoria, arrecadou cerca de 237 milhões de euros. Só que assim, o Flamengo arrecadou muito mais. Porém, eles não consideram a receita por venda de jogador. Eles consideram somente bilheteria, cota de televisão, marketing, enfim, outras fontes que não venda de jogador. Premiação por campeonato também conta, tá? Premiação por campeonato também conta. Vamos lá. Flamengo, segundo eles, faturou 1,2 bilhões de reais. O Flamengo ganhou muito mais, mas que eu tô falando, desconsidera a venda de jogador. No primeiro, né, na primeira colocação, no topo da lista, evidentemente parece o Real Madrid, que recentemente passou o Manchester City. O City era o mais caro, agora tem o Real Madrid. 1,2 bilhões de euros o Real Madrid faturou na última temporada, papo de mais de 7 bilhões de reais. Depois vem o Barcelona, segunda colocação com 900 e tantos milhões de euros. Na terceira colocação, Bayern de Munique, 930 e poucos, aliás, 850 e poucos milhões também de euros. Ou seja, o Bayern de Munique é praticamente 246, 400% maior que o Flamengo em termos financeiros, e ainda assim fizemos um jogo legal, digno contra eles. Depois vem o PSG, arrecadando na casa de 800 milhões de euros também. E o Flamengo, por um detalhe, cara, um sórdido detalhe, não fomos campeões da Copa Intercontinental de Clubes, né, lá no final do ano. Então o Flamengo, cara, é o único brasileiro no top 30, é o único em franca ascensão, é o único em grande destaque, e isso é motivo de orgulho. Aquele papo de dizer que o Flamengo é o Real Madrid das Américas é fato. Agora eu digo o seguinte: a gente tende, se o trabalho continuar sendo bem feito, é claro, continuar subindo essa escadinha. O Flamengo tende a entrar no top 20, é o que eu mais desejo. Um dia vamos chegar lá, no top 20. Porém, eu temo o seguinte:
Esse papo de dizer que a gente pode entrar no top 10 é meio fantasioso, pela simples limitação do mercado sul-americano. Tá? Se o Flamengo de fato fosse um clube que estivesse baseado na Europa, a gente estava muito mais à frente. Aqui no mercado sul-americano, as cifras são menores. Então não dá para a gente ir mais do que a própria natureza do continente impõe. Então eu penso que vamos entrar logo logo no top 20, o que já é mais do que maravilhoso, né? Mais do que maravilhoso no top 20, mas eu acho que nunca entraremos no top 10. A não ser que o mundo passe por uma reviravolta financeira grotesca e a América do Sul passe a ter a mesma arrecadação financeira em termos esportivos do que a própria Europa no quesito futebol. De qualquer forma, é lindíssimo o que o Flamengo vem fazendo, assim como foi lindíssima a atuação de ontem. Nação, bora entrar nesse jogo, tá? Sem perder muito tempo. Deixa aqui um convite também, faremos uma live logo mais e assim esmuciaremos com mais qualidade, capacidade, como eu estou dizendo, isso aqui é um vídeo mais rápido. Olha aqui, depois vamos falar do Paquetá, a novela Paquetá, porque é chato pra caramba, mas vamos aqui. O Flamengo ontem entrou em campo com o Rossi, puxar a escalação de cabeça, tá? O Flamengo ontem entrou em campo com o Rossi, Emerson Royal na lateral direita, Daniel Salles improvisado na lateral esquerda, dupla de zaga Vitão, soberbo e retocável, também joga de terno, Vitão e Léo Pereira, miolo de meio campo, Carrascal, Eric Pulgar e Everton Araújo, que deu uma destoada, é bem verdade, segue destoando, e o trio ofensivo Bruno Henrique, Plata e Cebolinha. Foi um time que ninguém conseguiu cravar, tá? Ninguém conseguiu cravar. Bom, gente, olha aqui, ainda assim com esse time, a atuação do Flamengo foi digna das melhores atuações da última temporada. Flamengo com a bola no pé, vocês viram, cara, não sei o que eu tô querendo colocar na cabeça de ninguém não. Flamengo com a bola no pé, Flamengo finalizou mais de 30 vezes ao longo da partida, o Vasco só finalizou uma vez. O Léo Jardim, goleiro deles, foi eleito o melhor jogador em campo, porque operou milagre sobre milagre sobre milagre, Leonardo Jardim. Assim, toque de bola para cá, toque de bola para lá, velocidade, marcação alta, imposição tática, recomposição. A parte defensiva do Flamengo também trabalhou muito bem. Foi pouco exigido, é bem verdade. O Vasco praticamente ficou acuado 90 minutos. Foi um jogo de ataque contra a defesa. Mas das vezes que houve a necessidade defensiva, o Flamengo foi lá e foi soberbo nesse quesito. E pronto. Foi o que o Felipe falou, a memória tática e muscular continua incutida nesses atletas, continua incutida. Então os caras continuam assim, jogando o fino da bola. E é curioso, é isso, gente. Estreia de jogador novo, jogador improvisado, jogador que pouco jogou ano passado, como o Emerson Royal. E olha o que produziu o Flamengo. Impressionante. Então, para mim, é um sinal claro de que continuamos como o principal time a faturar tudo na temporada. Para mim é um sinal claro de que o Flamengo não tem um time titular, o Flamengo tem um conjunto de excelentes jogadores. É difícil de tu falar hoje, o titular do Flamengo é esse aqui. Pô, calma aí, gente, como assim? Titular esse aqui? Olha os jogadores que jogaram ontem. Bruno Henrique, em teoria, é reserva para Pedro. Cebolinha, em teoria, é reserva para Samuel Lino. Emerson Royal, em teoria, é reserva para Varela. Vitão é reserva para Léo Ortiz. E olha o que jogaram esses caras. Os principais destaques por parte do Flamengo: Cebolinha, Vitão e Emerson Royal. Carrascal fez um gol, um baita de um golaço chutando de fora da área, mas Carrascal chovendo molhado. O futebol do Carrascal está evoluindo muito. Eu vi um artigo sobre ele dizendo o seguinte: ele está fazendo uma preparação mental para poder voar, meu irmão. E começou. O colombiano vai dar muito o que falar nesse ano aí. Mas grande destaque: Cebolinha, Royal e Vitão, jogadores que em teoria não compõem o Flamengo titular. Então isso é muito bom, cara, é muito bom. O Flamengo tá muito forte. Aí tu pega um advento do Lucas Paquetá, um advento de um outro jogador que tá para chegar aí. Que Flamengo é esse, gente? Quem vai parar o Flamengo? O Felipe Luiz fez algumas experimentações, como o Daniel Salles improvisado. O Alexandre teve todo um cuidado físico para que ele não se estourasse, tanto é que ele começou no banco. O Ayrton Lucas nem foi relacionado. Ainda assim, o Daniel deu conta, o moleque jogou bem na lateral. Deu conta, é um sinal. Tô usando muito essa palavra porque realmente é o jogo dos sinais, cara. É um sinal de que o Daniel
vai ser útil demais nessa temporada, em extrema necessidade. O Felipe colocou num dado momento da partida 3 zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Vitão. Ele puxou o Vitão para a direita. Nesse caso aqui, tu viu que funcionou demais o esquema de 3 zagueiros. Já jogamos com 3 zagueiros contra o Corinthians lá no início da jornada do Felipe Luiz conosco. Flamengo com 3 zagueiros pode funcionar muito bem de acordo com a necessidade da partida, ter mais saída para o meio campo, dar mais liberdade para a ponta e assim, bom, Flamengo ficar com o controle do jogo sem sofrer grandes sufocos. Então o Vitão, que teve essa formação de 3 zagueiros no segundo tempo, deu conta do recado. E os números do Vitão foram impressionantes, cara. O cara estreou. Ele deu 67 passes na parte defensiva do gramado. Errou 4. Foram mais de 95% de aproveitamento nos passes trocados. Cortou algumas bolas. Ele jogou também muito ofensivo porque o jogo pediu isso. A gente viu uma qualidade do Vitão. Ele pode colaborar de modo ofensivo. Então lá em cima ele trocou 71 passes, aproveitamento acima de 80%. A atuação dele foi muito linda, ele finalizou uma vez com certa precisão. Então assim, ó, gente, de fato contratamos um bom zagueiro. Eu não vou falar baita zagueiro para não ser muito clubista, mas contratamos um bom zagueiro. A nível Léo Pereira, a nível Léo Ortiz, não sei, mas tá quase, tá quase. É superior ao Fabrício Bruno? Sim. Aí eu falo, superior ao Fabrício Bruno. Então, muito bom ver a estreia do Vitão. E Emerson Royal, uma nota muito positiva para o nosso lateral, cara, bem que ele falou. O que atrapalhou o Royal ano passado? Ele não ter tido uma pré-temporada, ele teve lesões, ele chega no Flamengo, ele se machuca, ele estava se adaptando à rotina do Flamengo, ao futebol brasileiro, à logística, aquela coisa toda. Ele encontrou dificuldade, ele falou que agora não. Agora ele começa a temporada em pé de igualdade, se preparando junto dos demais, descansou no final do ano, e assim vai. Aliás, Minto, ele até disse que treinou nas férias, né, para buscar o melhor condicionamento. Então ontem eu gostei demais da atuação do Emerson Royal. Claro que ele tende a evoluir, ele vai evoluir, mas eu gostei pra caramba. Subiu bastante, atacou bastante, fez uma dupla muito boa com o Vitão jogando pela direita. Ele até brincou na zona mista, né? E falou com o Vitão, a gente não vai deixar passar ninguém. E de fato, velho, o Vasco não fez nada no setor defensivo responsável pelo Royal e o Vitão. Essa dupla promete. Promete porque eles já jogaram junto na seleção brasileira, jogaram juntos várias vezes, se conhecem desde adolescente que eles falaram, se conhecem há muito tempo. Então essa dupla aí tem tudo, gente, tem tudo para ser uma baita solução para o Flamengo, tanto defensivo quanto ofensivo. Já que, de novo, o Royal ontem apoiou legal lá em cima, apoiou legal, estava com vontade, estava mostrando disposição e, acima de tudo, técnica. O cara é bom, o cara é bom. O cara não passou, tava vendo os clubes que o Royal atuou. O cara atuou com um monte de gigante, velho. Um monte de gigante. Um cara que atuou por um monte de gigante europeu, não é possível ser classificado como um bagre. Claro que não. Tem valor incutido ali, vamos aguardar. A expulsão do jogador vascaíno. A galera tá dizendo que foi exagero, o juiz roubou pro Flamengo. Não sei. Pera aí, gente, calma aí, deixa de mimizar. O maluco entrou com a sola na batata da perna do jogador do Flamengo. Entrou, se foi com força excessiva ou não, não importa, mas pegou e machucou. O juiz achou que tinha que expulsar, expulsou. Tá? Então é isso, não teve ilegalidade não. Tanto não teve que o VAR sequer se meteu na jogada. Sobre agora, freguesia vascaína. É isso aí, gente. O Flamengo tá indo para 3 anos sem perder para o Vasco. Agora são 13 jogos de vencibilidade, 9 vitórias e 4 empates. O Vasco não sabe que ia ganhar o Flamengo há muito tempo, e vai continuar sem saber. Vai continuar sem saber porque, pelo que vimos ontem, a estreia do Flamengo com o time mesclado, fazendo o que fez, meu irmão, não dá para segurar não. Nota do Flamengo, contexto geral, nota 10. Pelo que apresentou e pelo pouquíssimo tempo de preparação, nota 10. O melhor em campo por parte do Flamengo, é difícil de tu colocar. Porque, de novo, Cebolinha jogou bem demais, Carrascal fez um golaço, jogou bem, colaborou. Vitão, lindíssima estreia, e Emerson Royal, uma grata de uma surpresa, porque ninguém esperava que ele fosse jogar tão bem. Para fazer uma justiça maneira, eu vou dar o melhor em campo ao Carrascal, porque fez o gol.
mas fica essa menção honrosa para esses demais jogadores. Felipe Luiz na coletiva, passando um pouco agora para o extracampo, né? Felipe Luiz foi na coletiva, falou que ficou um pouco chateado por ter sido chamado de mercenário. Pô, gente, peraí, quem chamou o Felipe de mercenário? Eu vou dizer o seguinte, de coração, nação. Quem chamou o Felipe de mercenário foi hipócrita e foi irresponsável, porque em momento algum o Felipe Luiz teve postura de mercenário. Não teve, não. Ele teve uma postura de quem estava buscando valorização, como qualquer profissional do futebol que entregou um baita de um resultado na temporada anterior. O que o Felipe fez do Flamengo foi algo lindíssimo. O Flamengo do Felipe jogou demais, quebrou todos os recordes no Brasileirão e ganhou um monte de campeonato importante, sendo o primeiro brasileiro tetra da Libertadores. Ele ganhava um salário baixíssimo, né, um dos mais baixos do futebol brasileiro, ali evidentemente Série A. Ele só pediu valorização. E cadê o mercenarismo? Então, o analista, o influenciador, o jornalista, o torcedor que seja, que teve a estupidez de dizer que Felipe Luiz foi mercenário, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Então, ó, Felipe, não cai nessa pilha não, tá tudo tranquilo, tá dominado e continua fazendo o seu trabalho. A coletiva do Felipe foi muito trivial, até porque não tinha muito o que dizer, né? Sobre o Paquetá, ele foi interpelado. Ele disse que respeita o West Ham, então não vai falar nada, que o Paquetá segue como jogador do West Ham. Sobre as questões do time, ele falou que já sabia que o time ia render, porque ele conhece cada um daqueles jogadores. Então uma notícia muito trivial, aliás, uma coletiva muito trivial, mas bem leve, bem tranquila e de um conteúdo razoável. E para não dizer que a gente não vai falar do Paquetá, o José Boto falou que o West Ham está difícil de ser convencido. Aí é uma notícia meio preocupante. A gente que quer tanto Paquetá conosco, parece que não sei se está tão fácil não, segundo o José Boto. Mas as cartas estão na mesa. Vou bora aguardar, porque hoje é quinta-feira. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que poderia ter novidade até sexta-feira. Não sei não. Vamos ter que aguardar mais um pouquinho. Gente, vamos lá. Domingo agora tem Fla-Flu. Fla-Flu no Maracanã de novo, casa lotada, lindíssima festa. E bora meter mais 3 pontos, porque o Flamengo hoje já é, no momento, terceiro colocado do seu grupo. O Flamengo está na classificação para as quartas de finais, é o que interessa. O Flamengo vai classificar, o Flamengo não vai ser rebaixado, acabou a palhaçadinha. Os antes pode ficar de boa na toa, que não tem nada a ver mais isso. Domingo, vamos jogar de novo com um time forte, até porque na quarta-feira estreia o Campeonato Brasileiro. Aí sim fica bonito o negócio. Então, gente, é isso. Muito obrigado, tamo junto, tô ligado, tem short o tempo todo aqui no canal, uma nova rotina do nosso canal Flacegueta. Peço demais a tua compreensão, considere às vezes um mau posicionamento, considere algo errado aqui, mas o que vale é a gente trocar essa ideia diária e o tempo todo aqui no nosso canal. Conto com a amizade de todos, porque eu gosto muito de vocês aqui comigo. Valeu, gente, então tamo junto e até o próximo trabalho aqui no canal Flacegueta. Valeu, fiquem com Deus e parabéns, Mengão, foi lindo demais.